Saudações e bem-vindo a mais uma edição do programa Olho Visionário. É sempre um prazer estarmos juntos neste programa. Manassés, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Olho Visionário. Boa noite, Paulinho. Boa noite, colega. Boa noite, telespectadores que nos acompanham a partir de lá de casa. Doutor Augusto, boa noite. Boa noite, sou jornalista, sou Paulino. Boa noite aos nossos munícipes. Certo, instalada 9 de outubro de ano 2000, a Rádio Comunitária de Vilanculo completou no passado dia 9 do mês em curso 20 anos da sua instalação. A Eletricidade de Moçambique pretende aumentar a tarifa de energia em 10% a partir do próximo ano. Alguns dos assuntos que marcam a nossa presença nesta edição do seu e nosso programa Olho Visionário. Mas antes de analisarmos estes e outros assuntos, chamamos a sua atenção para conferirmos os fatos da semana. Eu começo pelo Manassés. Manassés, seu fato da semana? Bom, Paulino, antes de irmos mesmo para o fato da semana, permita-me mandar um recado para a sociedade, sobretudo aqueles que se consideram os bem-sucedidos, os que têm posses, né? E quero dizer a eles o seguinte: vocês têm o que têm, mas devem valorizar a vida de qualquer pessoa, não é? É pobre, ele também merece viver neste mundo. Eu chego até aí exatamente por causa do meu fato de semana que trago. Quero falar exatamente do assassinato de um jovem vendedor ambulante na cidade de Maputo, supostamente porque foi para aquela casa para cobrar sua dívida, né? Uma família que levou algumas coisas do jovem, né? E no dia da cobrança o jovem é morto a facadas. Talvez porque em anos atrás eu também tenha sido um vendedor ambulante, exatamente em Maputo, e conheço bem o historial dos jovens que fazem negócio ambulante em Maputo. Na maioria dos casos são pessoas daqui, da província de Inhambane, e que estando lá não vivem apenas do negócio ambulante. Eles fazem-no para preencher o momento vago, mas eles estão lá, outros estão a se formar, e é morto alguém porque está a tentar lutar honestamente com a vida. Aquele indivíduo tem família, depende dele. Se calhar ao sair daqui deixou a família, os pais, ainda que não tenha constituído ainda a sua própria família, neste caso a esposa e filhos, mas há pessoas que dependiam dele. Aliás, ainda que ele não apoiasse nada na sua família, só pelo simples fato de ele fazer os seus movimentos não incomodava a ninguém. Entretanto, por favor, volto, mas não sei qual é a minha câmera, por favor, eu peço a vocês que têm posses para respeitar a vida humana. Certo, doutor Augusto, seu fato da semana? Muito obrigado. Eu havia preparado o caso da Beira, mas sofreu uma mutação instantânea por causa do outro lado que me mexe. Gosto muito da minha seleção, os Mambas, em estágio em Portugal. Então, tenho estado muito atento a acompanhar a sua preparação e, mais uma vez, pedir aos telespectadores, aos moçambicanos, manter-se serena, motivados, pese embora desde que então iniciaram os estágios de jogo em jogo, os Mambas estão a levar. E o mais perigoso foi o 3-0 com os angolanos. Parecia que os nossos jogadores não existissem lá. Eros nos avançados, na defensiva. É necessário que o Míster veja com muito bem, porque afinal de contas, esta seleção, se for a progredir bem, então irá nos bem representar e nossa bandeira saberá flutuar também. E desta forma saímos ou sairíamos do anonimato. E muito boa noite.
Certo, muito obrigado pelos vossos fatos de semana. Vamos olhar outros assuntos. Instalada a 9 de outubro de ano 2000, a Rádio Comunitária de Vilanculo assinalou no passado dia 9 do mês em curso 20 anos após a sua instalação no distrito de Vilanculo. As celebrações do 20º aniversário desta estação emissora foram antecedidas por um concurso que culminou com a distinção de certos funcionários e voluntários daquela estação emissora. O grande destaque aqui vai para... O grande destaque vai para a própria delegada distrital da RTVC, ou Rádio Televisão Comunitária de Vilanculo, que foi vencedora do prêmio de melhor apresentadora do Vilanculo em atualidade. Manassés, como é que olha a evolução da Rádio Comunitária de Vilanculo e, no seu ponto de vista, que análise faz em relação a este concurso e o que é que deve ser melhorado para que a rádio continue a informar e a trazer informações objetivas e claras para os vilanculenses e não só? Bom, eu vou me centrar exatamente nos 20 anos da RTVC, né? E dizer que foi o primeiro órgão de comunicação que aqui tivemos localmente, não é? Foi antes da implantação dos outros. E a RTVC sempre funcionou com voluntariados, né? E há muitos jovens, eu conheço muitos jovens que já teriam passado por lá, não é? E alguns dos quais ainda hoje continuam a fazer rádio e já em locais um bocadinho mais institucionalizados, né? Não quero com isso dizer que a RTVC não está mais sendo uma rádio local, talvez as condições não sejam de concorrência para com os outros órgãos de comunicação, talvez também pela sua capacidade, né? Entretanto, nós temos colaboradores que já, pelo empenho e aprendizado, já foram condecorados também há anos atrás. Esta distinção da delegada, eu estou a tomar conhecimento aqui, não teria acompanhado, até porque no dia da premiação, né, eu teria passado pelo local, por coincidência, eu não sabia que havia lá estaria lá a decorrer uma cerimônia daquele nível. Agora, talvez parabenizá-la, né? Se o jurado se decidiu que ela merecia o prêmio, a única coisa que eu posso fazer é parabenizá-la. Mas também vou deixar um desafio à direção, né? A direção ou a liderança da RTVC para melhorarem a linha editorial. Não é? Que melhore a sua linha editorial, porque os programas, consta-me que os programas da RTVC são muito repetitivos, não é? Há muita matéria que se pode produzir aqui localmente e passarem a difundir para o consumo dos seus ouvintes. E não politizar os conteúdos ou a própria instituição, não é? Parece que eu tenho tido um sentimento de que a instituição está a ser politizada, não é? Espero eu que seja apenas um instinto meu e que não seja lá a realidade, porque a ser verdade, a RTVC não poderá, ou não merece, ou não pode continuar a viver esse cenário. Doutor Augusto, como é que olha 20 anos da RTVC? Que avaliação faz e, no seu ponto de vista, o que é que deve ser melhorado? Primeiro, agradecer e dizer parabéns à vencedora. Os 20 anos é uma idade de desafio, é uma idade já de raciocínio. Apesar de terem demonstrado, por A mais B, um empenho, nomeadamente a de aulas radiofónicos. E então isso tirava o Vilanculo do anonimato para resolver os problemas do momento. Socorrendo-me do meu colega do painel, o reparo que posso dar às entidades competentes e, por que não, ao governo local,
desde a cidade até o distrito, é que olhem, deem mãos. É verdade que está lá a garotada, a juventude, está a dar lá o seu máximo, numa perspectiva de que em algum momento alguém apreciará em nós, saberá dizer que obrigado. Os jovens estão mesmo, de fato, a levar o nosso distrito a bom termo. E isto é um desafio. Passa desde formação, seminários, alocação, portanto, dos instrumentos e saindo, portanto, deste nível para outros patamares. Este é um dos reparos que faço. Já fui, já visitei, vi há muita juventude com muita garra, com muito afinco, mas faz isso no amor à camisola. Mas é preciso dar o estímulo. Por exemplo, para o ano, o governo do distrito pode pensar em conexão com a Rádio MAI, outras instituições, e formar esses jovens. E então, no outro, pode ser via município também capacitar esses jovens para poder ver se eles também resolvem os seus problemas e resolvem também os problemas da família. Não basta fazer a novidade, a informação, a atualidade de Vilanculo circular e esse jovem no fim do dia ter dores de cabeça como se virar. E então aqui há uma informação e desinformação. Por quê? Segundo a história, diz que tudo o que é mídia é quarto poder. E não se pode brincar com o quarto poder. Porque é este quarto poder que sabe ir até lá nas zonas recônditas e trazer de vista aquilo que o governante pensa que está em ação, enquanto que não. Está a receber relatórios estrofiados e embrulhados de mentira. E então este é meu reparo, é meu recado. Certo, vamos olhar outro assunto. A Eletricidade de Moçambique pretende aumentar a tarifa de energia em 10% a partir do próximo ano. Esta pretensão foi apresentada na semana transata durante o decurso do encontro que serviu para a apresentação do plano desta empresa pública para o ano 2020 a 2024. Manassés, como é que olha para esta suposta, esta pretensão da Eletricidade de Moçambique a agravar a tarifa de energia? Bom, eu às vezes duvido que esta empresa seja mesmo pública e duvido também que as pessoas que dirigem a EDM a todos os níveis, né, sejam moçambicanos que vivem o dia a dia de Moçambique ou das famílias moçambicanas. Duvido também, não é, dos nossos dirigentes que à luz do dia falou uma coisa, mas depois deixam outra coisa a acontecer. Disseram-nos já bem há alguns anos atrás, não é, que o Cahora Bassa era nossa, e eu não quero acreditar que com essa situação que acontece de subidas galopantes de tarifas de energia, ainda existe algum moçambicano que acredita que a Cahora Bassa é nossa, né? Então, numa realidade nossa, aquilo que nós vivemos, nós sabemos dizer que neste país aqui, o nível de pobreza é muito elevado. O nível de desemprego, idem, é assustador, não é? E se alguém tem um emprego, vamos lá ver o que essa pessoa ganha. Não dá para cobrir com as despesas que um cidadão comum necessita para viver minimamente, não é? E ainda temos que receber essa notícia de que a EDM vai subir com as tarifas. E isto é o que cria o quê? Cria a criminalidade. Nós depois andamos aqui sempre a reclamar que é criminalidade, porque o cidadão começa a sentir-se com o bolso extremamente apertado, não é? Em que ser um pai de uma família ultimamente já começa a ser um castigo,
Estás a perceber? Porque tu não consegues, um cidadão comum, normal, né? Tem dificuldades enormes em gerir a sua família, pelo menos do lado financeiro, né? E sempre quando recebemos esse tipo de notícias de que há previsão de subida de tarifas de um bem que até deveria ser para todos, é assustador. Então temos que começar a pensar bem naquilo que nós queremos. Será que não há condições de manter a tarefa, pelo menos atual, enquanto se cria condições de ver se os jovens, não é, consigam ter uma vida assim um bocadinho estável para poder se no futuro, não é, pode-se fazer esses aumentos. Então é lamentável. Eu tenho exatamente a lamentar essa informação. Me assusta e me tira do sério, porque não sei se há quem gosta disto, não sei se alguém vai gostar disto. Doutor Augusto, qual é a sua análise? Bom, eu divido esta percentagem em 4. Primeiro, os nossos economistas não têm noção de história econômica. Porque uma empresa, para render, não precisa castigar os clientes em preços fabulosos. É primeiro. Segundo, eu não creio que tenha havido os planificadores com fé, porque o país agora está a passar de uma fase extremamente crítica, em que muitos nossos concidadãos perderam emprego a partir de uma pandemia que está dando o que está dando. E eu não estou a ver uma EDM consciente e ciente a subir tal, enquanto sabe que a partir dessa energia tem lá a taxa de lixo, taxa de radiofusão, taxa não sei de que confusão lá, todas as taxas que taxam também lá. Esta é a segunda. A terceira, eu não sei se esse pensador de EDM entrou em conexão com as outras políticas. Essas que quero dizer, os tais famosos ambientalistas, ou aquele ministério chamado de terra e alguma coisa ali, e os recursos hídricos por aqui, em que a campanha maior que existe é que não haja mais moçambicanos que desmatam árvores e, por via disto, queimar carvão vegetal. É preciso pouparmos a nossa vegetação para cuidar dos efeitos climáticos. Agora, diga, um cidadão de um investimento de 10 mil meticais, com o custo atual acrescido a 10%, é absurdo. Estes estão à procura de outra guerra contra o regime do dia. Em quarto lugar, eu quero aqui desafiar os tais planificadores que perderam o rico tempo de manter a percentagem que existia, porque é com essa percentagem que eles chegam a esses patamares. É desta maneira que a grande MCL foi ruinado, porque foi lá um gestor, um PCA, que pensou que apertando as medidas, reduzindo os benefícios, é desta forma que irá conseguir controlar as finanças, a economia, enquanto, pelo contrário, os cérebros iam fugir daquela empresa para outras. O que vai acontecer aqui? Alguém, com esta coisa de Cledlec, vai preferir que se consome até aí onde que chegou, acabou e não volta a se incomodar. E vai seguir as outras energias eólicas, esses painéis solares, porque não vai precisar de ser torturado
enquanto que já está torturado, está a sair de um sacrifício. É bom que este recado chegue ainda cedo, tanto para os parlamentares como para o Presidente da República, que o povo lhe deu. Não digamos que eles não podem aumentar, mas 10% é extremamente exagerado. 5% até é exagerado. Naquilo que é grandeza da empresa EDM, que pode planificar com muito bem e tudo controlado, render mais e estendendo mais a energia para o cidadão. Dessa maneira é forma proibitiva. Vamos observar o nosso corpo em intervalo e voltamos já para analisarmos outros assuntos. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Voltamos para a segunda e última parte do programa Olho Visionário para continuarmos a olhar outros assuntos que marcam a atualidade nacional. A União Europeia vai apoiar Moçambique em logística e treinamento especial para combater a insurgência em Cabo Delgado. Esta boa nova foi dada a conhecer na sexta-feira da semana passada, depois de, no dia 16 do mês passado, neste caso setembro, a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, ter solicitado apoio à comunidade europeia e a resposta não tardou a chegar. Mas não sei, como é que olha para este apoio logístico e em treinamento especial? O que é que podemos esperar, tendo em conta que os ataques que se registram naquela província nortenha já duram mais de 3 anos? Bom, se a ministra dos Negócios Estrangeiros solicitou apoio à União Europeia foi a 16 de setembro, é isso? Sim, mas parece que um pouco antes a própria União Europeia teria manifestado, não é, o interesse, não é? Tanto é que houve, o Moçambique foi debatido numa das sessões lá do Parlamento. Então, esse apoio é bem-vindo, né? Até porque realmente nós precisamos, né? O que eu devo talvez aqui dizer é que o apoio deve vir pela solidariedade, né? da União Europeia e não com interesses, porque eu conheço bem essa questão do Ocidente. Há aqui a possibilidade de a União Europeia querer tirar algum dividendo no meio de tudo isto. Mas, se é que pretende mesmo tirar algum dividendo no meio de tudo isso, podemos até resolver a questão da insurgência, mas haverá um outro tipo de insurgência no meio disso, não é? Orquestrada exatamente pela União Europeia. Mas eu espero que seja exatamente uma solidariedade humana da parte deles, que entendem que os moçambicanos estão a atravessar um momento conturbado da insurgência e que eles se acham na possibilidade de poder nos ajudar a resolver isso. É bem-vindo. Doutor Augusto. Eu divido de novo isto em 3. A ideia do governo moçambicano já é muito bom e é aquela que fez com que Moçambique amalhasse dívidas ocultas, e já não são ocultas. Porque há uma façanha de moçambicanos que não gostam de ter uma defesa. Se diz um Estado é porque tem uma força de defesa e segurança. E nós fomos debilizados de algum tempo para cá, inclusive helicópteros blindados vendidos às sucatarias. Então, é para de novo recompor esses meios em que tantos agora nos dá falta.
enquanto já vamos municiar aquilo que nós tínhamos. Na altura diziam que não era preciso. Então, existe muita gente que gosta de ter língua comprida na matéria que não são do seu domínio, só porque ouviram um fulano a dizer. É honoroso, sim, mas é necessário defesa e segurança. É primordial. É bem-vindo. Agora, é preciso aqui no ponto 2 ficar atento que todo tipo de apoio, ninguém só apoia por simplesmente apoiar. Ou apoia para poder aparecer, ser famoso, ou apoia porque amanhã vai ter que cobrar, ou apoia porque vai precisar um espaço, ou apoia porque vai precisar também uma partilha naqueles nossos recursos naturais que dispomos. Esta afirmação do ponto 2 não descarta, sempre vai acontecer. Em terceiro lugar, esse treinamento, enquanto que no campo está em ação, tem que estar em sintonia, porque não vale a pena meter-se no luxo de carregar moçambicanos para ir formar no estrangeiro, enquanto que os assuntos estão a acontecer no terreno. Por quê? Vamos aumentar aquela luxúria toda de lá, das academias de lá, aquelas serras de lá, enquanto a nossa geografia tem outras configurações e logo vão ser neutralizados ao regressar no solo pátrio. Em quarto lugar, digo, os apoios logísticos, tais dito, como sempre o parlamento grita ter anuência, é preciso ter cautela, porque hoje em dia com redes sociais, tudo o que se planifica, em pouco tempo já está na rede social. Como é que está a chegar? E dá espaço do inimigo para ter uma aquisição um pouco mais dobrada do que ao que a posição tem. Mas a ideia não está errada. Mesmo que seja uma dívida, seja bem-vindo, desde que nos ajudem a limparmos a imundície em que hoje nos apoquenta. É nesses 4. Celebramos no dia 12 do mês em curso a passagem do Dia do Professor. Numa altura em que estamos no meio desta pandemia, Manassés, como é que olha a atual qualidade do nosso ensino aqui no país, fazendo uma comparação com outros anos transatos? É difícil fazer uma análise do estágio da nossa educação, baseando-se apenas para o ano de 2020. Todos nós sabemos que não houve um trabalho devido à pandemia. Agora, nos anos transados, já dávamos alguns sinais né, de desenvolvimento na educação, não é? Mas para este ano de 2020 tudo ficou complicado devido à situação do coronavírus. A única coisa que talvez eu possa aqui fazer, porque o professor sempre está lá e sempre esteve lá, e é graças a eles que nós estamos aqui. Se não fosse pelo professor, não estaria aqui não estarias aqui a moderar esse debate, mesmo nós não estaríamos aqui a contribuir em ideias, não é? Entretanto, o professor é a peça mais fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Tanto é que o mais importante neste momento é parabenizá-lo, porque apesar de neste ano não ter exercido a sua tarefa com aquela garra, aquilo como sempre vinha tendo, mas ele continua lá, é professor e estão todos os professores de parabéns. Fala-se de má qualidade em algumas províncias ou no nosso país de uma forma geral. No seu ponto de vista, como é que olha, fazendo uma comparação com outros anos transatos? Esta coisa de liberdade de expressão é bem-vindo, mas é um mal necessário. Por quê?
até aquele que nem sabe organizar a própria tua casa, sabe dizer que isso aqui está errado. Não sabe como é que o Paulino funciona aqui para poder pôr essas informações no ar. Mas é capaz de vir dizer, Paulino, isso aqui está organizado, isso aqui... há um erro de Deus aqui, não devia ter lhes dado a boca, devia ser um bico só para poderem salmentar. Dizer que há má qualidade, sabe? Há pessoas que não têm autoestima, há pessoas que não sabem se autovalorizar-se. Nós, como no intervalo conversávamos de que não sei como é que aferiam temperou os moçambicanos, são tão calmos, podem sofrer, não gostam de levar tudo aos pontapés. Só para citar os nossos vizinhos aqui no Zimbábue, ao iniciar com a retoma das aulas, os alunos estiveram presentes e os professores aonde? Em casa. Que se virem. Por quê? Primeiro, esse professor não tem incentivo. Está a perceber isso? Segundo, este professor, não digamos que poderá haver um salário compatível, mas um salário que dá para sobreviver. Terceiro, a condição de habitabilidade, se não falarmos de alojamento, porque alojamento é preciso um pouco de tudo lá dentro. Estamos a dizer de habitabilidade. É nula. E a condição de trabalho lá é deficitária, com cheios de inovações, de exigências, sem pôr em conta a localização geográfica de cada ponto. Olha, o professor é o único hoje em dia que está em todo o canto do país, mesmo lá onde não tem água, não tem rua, estrada lá para chegar o carro, o professor está lá. E vai ver em que condições que está a viver. E não há incentivo de que quem está lá no interior melhora um pouquinho aqui. Agora, para alguém estar lá no ar-condicionado, com água mineral, dizer que há fraca qualidade. Eu um dia conversei com certos amigos. Não sei o que eu disse. Senhor, este seu telemóvel que está a usar agora, você sabe usar esses aplicativos que estão aí? Ele disse que não. Mandei chamar o filho dele que estava lá, que por sinal é nosso estudante. Eu disse que dá a ele aquilo que você não estava a conseguir fazer. Aquele rapaz fez no instante. Eu disse, isso é fruto de quem? Cada época tem suas circunstâncias. Os presidentes de hoje da República devem saber que este que pensa para ser presidente depois de 2024 tem que entrar lá com um temperamento diferente. Se não era social, tem que entrar lá super social. Se não era um cristão, tem que entrar lá super cristão. Porque as exigências não serão idênticas já de agora. Então, tudo tem dinâmica. Isto estava a introduzir em relação às alegações de fraca qualidade. Essa pessoa que diz isso é que não tem qualidade. Porque se nós formos a levar equações de hoje e lhe darmos para resolver, não vai conseguir. E se nós formos a levar as questões históricas, não de outro país, daqui de Vilanculo, darmos esse indivíduo que fala que não tem qualidade, não vai dizer, não vai descrever em nada. Então, é triste, faz triste. Mas agora, é apenas porque conseguiu o presidente, não sei se é porque também é professor de matemática, percebeu e pediu para poder falar em off com os professores, para poder ser ajudado a ultrapassar isso. Nós estamos a passar mal. Você não pode portar aquele caderneta, aquele cartão de assistência médica medicamentosa para o hospital. E lá na G7 pode estar atendendo. Na farmácia você não tem nada. Então, esse dinheiro todo que nos desconta vai para onde? Aumentaram, de fato, o dinheiro de assistência funerária.
Mas quem já foi sepultado com dinheiro de 10 mil meticais? É sepultado com dinheiro não sei de onde que vem, famílias resolvem, e depois Estado dá lá amanhã. Mas é assim mesmo. E depois este professor, todos esses que põem até os mortos a dançar, enquanto já estão lá, passaram por este professor. Estamos a fazer o quê? Meia volta, o ensino não tem qualidade. Mas quem não tem qualidade mesmo? Então, é por isso que eu, desde que me enfrentaram, eu estou a orar dia e noite que a nossa televisão comunitária de Vilanculo tenha condições também de fazer com que todo o nosso telespectador, aquele que não tem condição daquele dispositivo, consiga sintonizar e ver. Vocês iam ver muita mudança, muita transformação e muitas alterações em relação a algumas políticas de gestão. Certo, muito obrigado, Dr. Augusto. Obrigado também ao Manassés pelas vossas análises em relação aos assuntos que estivemos aqui a debater. Queremos agradecer também à companhia do nosso caríssimo internauta e pedimos para que, caso seja novo, subscreva-se ao canal, não se esqueça de deixar o sino de notificações para ser notificado sempre que formos a lançar novidades. Deixe seu comentário, o que achou deste programa e o que devemos melhorar nas próximas edições. Fique bem e previna-se da Covid-19.